volta à África, o presidente Lula participando de uma cerimônia em Angola. Ele continua agora fazendo o discurso depois da cerimônia de condecoração em que ele recebeu uma medalha do governo local. Acompanhe. Para 2025, a fábrica de medicamentos vai gerar 280 postos de trabalho e permitirá ao país atender ao mercado local e exportar para outros mercados. Na educação, o projeto Escola de Todos vai aumentar o acesso, a permanência e a aprendizagem de todos os estudantes no sistema de ensino angolano, inclusive pessoas com deficiência. A ciência e pesquisa farão parte da nossa cooperação. Nossas agências de processamento de dados e tecnologia de informação desenvolverão softwares juntos, com amplo compartilhamento de capital intelectual. Angola tem condições de se tornar um polo da Embraer defesa na África. A aquisição de aeronaves como o KC-390 e a revitalização da frota de tucanos e super-tucanos trariam transferência de tecnologia. A indústria naval brasileira pode apoiar a modernização da Marinha angolana. Também abordamos a questão do financiamento de operações de exportação brasileira, que é fundamental para alavancar nossa parceria econômica. Nossas equipes técnicas estão conversando sobre o estabelecimento de novas linhas de crédito que vão gerar emprego e renda no Brasil e contribuir para o desenvolvimento da Angola. O diálogo entre Brasil e Angola voltará a abordar assuntos regionais e assuntos globais. Parabenizo ao presidente João Lourenço por ter sido agraciado pela União Africana com o título de Líder da Paz e da Reconciliação, por sua atuação no diálogo entre a República Democrática do Congo e Ruanda. A guerra na Ucrânia tem forte impacto sobre a segurança alimentar na África. A missão de líderes africanos, a Rússia e a Ucrânia, foi um passo positivo para que se comece a pensar em paz. Cumprimento Angola por sua presidência na CPLP. Olha a fala do presidente Lula, mais um discurso que ele faz, ele lê esse discurso. E Amanda Klein, ele falou um pouco sobre a guerra na Ucrânia e deu algumas indicações do ponto de vista econômico nesta fala agora. Tiago, essa visita do Lula à África, né? Ele passou rapidamente depois de uma escala, saindo da Europa, mas ainda faltava essa visita a um continente que sempre foi tido como protagonista nas relações internacionais do governo Lula. Essa atenção muito voltada para o sul global, para o continente africano, para essa questão das desigualdades sociais. Ele encontra várias simetrias e várias associações, semelhanças com a luta do povo africano. De qualquer forma, eu acho que realmente fica desses últimos dias na África do Sul, notadamente nessa cúpula dos BRICS, a expansão de um bloco, né, com 6 novas adesões, e até que ponto isso contempla de fato os interesses do Brasil, ou foi de alguma forma um sinal de subserviência à China? Qual o rumo dessa política externa? O que tem aí para o Brasil? Porque a sinalização só de apoiar a reivindicação por um Conselho de Segurança na ONU, isso é muito pouco. A gente tem uma posição do Brasil que vai sair diluída nesse bloco, a adesão de muitas economias e países que representam ditaduras ou autocracias ou países que não são imediatamente interessantes para o Brasil, e você tem a transformação desse bloco principalmente num bloco geopolítico, de influência geopolítica da China e da Rússia, atendendo muito mais aos interesses deles, desses países especificamente, do que de outros do bloco, como Brasil, Índia e África do Sul. Então, acho que esse último encontro da cúpula dos BRICS, realmente o Lula volta com muito pouca coisa nessa bagagem. Agora, Beraldo, para muitos analistas, a China foi o país que mais saiu ganhando, justamente com essa expansão do BRICS. Agora, com essa reaproximação do Brasil com esses países africanos, que está sendo promovida pelo presidente Lula, quem ganha mais, o Brasil ou a África? Nívia, o Brasil, ele é coadjuvante, né, em todo esse jogo global. A China está fazendo investimentos muito relevantes em vários países da África, assim como faz investimentos em países da América do Sul.
para poder melhorar a dinâmica das relações comerciais entre esses países e a China. O Brasil, quando fica ali apoiando a entrada de novos países nesse grupo chamado BRICS e se contenta com uma sinalização de que a China, então, cria a expectativa de apoiar uma revisão no Conselho de Segurança da ONU, isso assim, é muito pouco crível que o Brasil vai ter alguma viabilidade de pleitear um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Sinceramente, isso para os problemas que temos, problemas urgentes que afetam o dia a dia do país, a vida do brasileiro, isso é completamente irrelevante. Afinal de contas, nós temos o Lula, que foi se meter na guerra entre Ucrânia e Rússia, a Ucrânia que foi invadida pela Rússia. Claramente havia ali um extrapolar dos limites que a Rússia foi para cima de um outro país, né, afetando a soberania daquele país, e o Lula resolveu sair em defesa da Rússia. Então, assim, obviamente, nada disso contribui para que o Brasil tenha um papel relevante do ponto de vista internacional. A China vai, com toda a sua força, que está brigando pela liderança mundial com os Estados Unidos, ela vai tocar adiante a sua agenda. E o Brasil fica nesse papel subalterno de apoiar a agenda da China, se coloca numa situação de confronto, de conflito com os interesses norte-americanos e europeus. Lula tem usado, inclusive, a questão ambiental para fazer críticas muito diretas a Estados Unidos e Europa, e com isso vai se aproximando da China. Mas nesse jogo nós não temos nenhuma condição de ser escalado para o time principal. A gente vai ficar à distância vendo o que sobra. Então, é uma situação hoje internacional de bastante fragilidade, no meu ponto de vista, para o nosso país.